Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do Mundial Telenotícias. Eu sou Paulo Echevarria, acompanhe comigo. Em entrevista exclusiva, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse nesta quinta-feira que o Ocidente, a Rússia e a Ucrânia devem pôr fim ao conflito para evitar o precipício da guerra nuclear. Na conversa, o líder polêmico falou sobre assuntos como as críticas a seu governo, considerado autoritário, e a guerra na Ucrânia. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти. Lukashenko ainda acusou os países ocidentais de fomentar a guerra. Вы породили эту войну. Это мое не просто убеждение. Это я 100% на основании фактов это могу доказать. Вы породили и продолжаете эту войну. Belarus é o principal aliado da Rússia e o governo permitiu que tropas passassem por seu território para atacar a Ucrânia. Agora o presidente defende que cabe a Kiev aceitar concessões e negociar, o que, segundo ele, é a única saída para o conflito. Lukashenko ainda comentou as acusações de liderar um governo autoritário. У нас система власти такая более жесткая. Я даже не исключал бы слово авторитарное, но ни в коем случае не диктатура. O chefe de Estado negou que haja presos políticos em seu país, mas o grupo de direitos humanos bielorrusso Viasna diz que há atualmente 1.259 pessoas presas por se oporem ao governo. A União Europeia aprovou um embargo às importações de ouro da Rússia e uma série de medidas para completar os 6 pacotes de sanções adotados desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. O bloco determinou um novo embargo às importações de ouro e uma série de medidas para completar os 6 pacotes de punições adotados desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia. De acordo com a presidência tcheca, as medidas permitirão que a União Europeia se alinhe aos parceiros do G7 e melhore a aplicação da lei. O bloco vai proibir as importações de ouro de origem russa, incluindo joias. Também congelará os ativos do banco russo Sberbank e adicionará várias personalidades e entidades à sua lista negativa. A União Europeia ainda assumiu o compromisso de que as sanções não ponham em risco a segurança alimentar e energética do mundo. O Banco Central Europeu vai aumentar a taxa de juros diante da inflação na zona do euro. A instituição precisa ter cuidado para não agravar a crise econômica nos países que usam a moeda comum. Ao mesmo tempo, a instituição precisa ter cuidado para não agravar a crise econômica nos países que usam a moeda comum, já enfraquecida pelos problemas de abastecimento de gás e pela crise política na Itália. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi era visto como um fator de estabilidade pelos mercados por ter sido presidente do BCE. Os preços ao consumidor subiram 8,6% ao ano em junho, um recorde para a zona do euro e acima da meta anual de 2%. O aumento foi desencadeado pela interrupção da cadeia de suprimentos e o crescente custo da energia depois da invasão da Ucrânia. A Rússia reabriu nesta quinta o fluxo de gás para a Europa, depois de uma suspensão de 10 dias das operações do gasoduto Nord Stream, mas com apenas 40% da capacidade. A dependência das importações energéticas da Rússia preocupa as autoridades europeias, com a previsão de racionamento caso Moscou suspenda o fornecimento. A última vez que o BCE elevou as taxas de juros foi em 2011, mas uma crise da dívida europeia obrigou a instituição a reverter o curso.
Organizações sociais e trabalhistas realizaram um ato em Buenos Aires para exigir um salário básico universal que complete a baixa renda de mais de 7 milhões de pessoas e também para combater a inflação descontrolada. Estamos diciendo algo muy claro. Nos estamos pegando una piña y necesitamos un paragolpes. Y ese paragolpes es el salario básico universal. El salario básico universal ya. O pedido consiste em um valor mensal equivalente a 2 cestas básicas por adulto, que complete a baixa renda de mais de 7 milhões de pessoas. A reivindicação vem de organizações sociais que fazem parte ou são próximas da coalizão de governo Frente de Todos, mas que têm posições muito críticas sobre o rumo econômico do governo do presidente Alberto Fernandes. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros, porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina. A inflação argentina, uma das mais altas do mundo, acumulou 36,2% no primeiro semestre de 2022. Isso fez com que até mesmo os trabalhadores assalariados caíssem na pobreza, porque seus salários estão defasados frente ao aumento dos preços. Mais de 4 milhões de pessoas recebem diferentes subsídios do Estado. A pobreza é uma realidade para 37% da população e o desemprego para 7%. Mas para o índice são considerados empregados cerca de 500 mil trabalhadores informais da chamada economia popular. Após a renúncia do ex-ministro da Economia, Martín Guzmán, no início de julho, a espiral inflacionária piorou. A moeda argentina está afundando no mercado negro, apesar de a nova ministra Silvina Batakis ter ratificado o rumo econômico e prometido cumprir as metas estabelecidas com o Fundo Monetário Internacional. A Argentina se comprometeu com o FMI a reduzir o déficit fiscal de 3% em 2021 para 2,5% este ano e para 0,9% em 2024. O centro-esquerdista Ciro Gomes, ex-aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, lançou a candidatura dele para presidente da República. Aos 64 anos, o ex-governador do Ceará, que vem de uma família com tradição na política do estado nordestino, se tornou o primeiro candidato oficial para o pleito de outubro. O centro-esquerdista partiu para o ataque contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual Jair Bolsonaro, líderes nas projeções. Nesse ponto, com todas as suas diferenças, eles são muito parecidos. Mudam apenas configurações, simbologias e emoções do mesmo modelo. Eu procuro ser completamente diferente. Eu quero unir o país em torno de um novo projeto e não em torno da minha personalidade. Até o momento, Ciro não tem um candidato a vice-presidente nem o apoio de outros partidos políticos. Ora, vejam, o Brasil vive a pior crise da nossa história e os dois dos principais responsáveis por essa crise estimulam a polarização vulgar, personalista e odienta, um alimentando o outro, um agredindo moralmente o outro, reduzindo tudo a uma trágica e ridícula disputa pessoal. Os votos do candidato do PDT poderiam definir uma possível eleição em primeiro turno ou o resultado em um eventual segundo turno. Olha só, a Argentina chegou à pobreza extrema, ao ponto do povo já sentir o desespero absoluto da fome sem nenhuma esperança no fim do túnel. Na Europa, o Banco Central Europeu acaba de anunciar um aumento das taxas de juros pela primeira vez, na tentativa de conter a inflação galopante que assombra o continente, mas já sabendo que vai afetar a economia dos mais vulneráveis do bloco. E qualquer semelhança com os países do terceiro mundo de algum tempo atrás não terá sido mera coincidência. O mundo sente as consequências dessa mudança repentina e intolerável de um extremo ao outro. Mas, enquanto isso, no Brasil, a inflação cai e pode fechar o ano a 7%, segundo estimativas do Banco Central. E um dos motivos foi a redução do preço dos combustíveis e o corte do ICMS. Para o próximo ano, a previsão do mercado é de uma inflação ainda melhor, na casa de 5%,
enquanto na Europa e em outras partes do mundo é para mais de 12%. Isso tudo sem falar de pandemias, guerras externas e principalmente internas, ou seja, uma batalha no quintal de casa que parece não ter fim com aqueles que querem mostrar a todo custo um país pior. Mais um candidato se lançou na disputa pelo poder e a bandeira de discurso é sempre a mesma: dizer que a economia poderia estar melhor. Muita coisa ainda tem de ser feita, é verdade, ninguém duvida disso, mas um primeiro passo precisa ser dado e isso já foi feito corretamente em tão pouco tempo, em um país que estava totalmente destruído por ações incompetentes de governos anteriores que tentavam esconder do povo com mentiras acobertadas por apoiadores na mídia. Na época do impeachment, para quem se lembra muito bem, se dizia que o país tinha um superávit de 26 bilhões de reais. Mas no dia seguinte, quando o outro presidente assumiu, se descobriu que se tratava, na verdade, de um déficit de 96 bilhões de reais. Até quando essa mentira iria perdurar? Melhor do que o que está sendo feito agora, com os pés no chão, só se fosse uma obra de ficção científica, um herói da Marvel, um Thanos, que com um estalar de dedos eliminaria todos os obstáculos de uma só vez. Temos de ter atenção para não sermos enganados novamente. Depois do intervalo, estamos de volta. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-la. Mundial Telenotícias. Os objetivos militares da Rússia na Ucrânia mudaram e vão além da região de Donbass. Foi o que disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que descartou a possibilidade de negociações de paz com Kiev. Foi o que disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que descartou a possibilidade de negociações de paz com Kiev. De acordo com o chanceler, os contatos anteriores apenas revelaram a falta de vontade do lado ucraniano de discutir seriamente. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, respondeu que a confissão de Lavrov sobre conquistar mais terras mostra que a Rússia rejeita a diplomacia e se concentra na guerra e no terror. As declarações russas ocorrem após Moscou obter ganhos no leste da Ucrânia nas últimas semanas, abrindo caminho para tentar avançar em direção às cidades mais a oeste. Em Kharkiv, as autoridades locais informaram que 3 pessoas foram mortas em um bombardeio nesta quarta-feira. Embora a maioria dos combates nos últimos meses tenha ocorrido no Donbass, a Ucrânia vem recuperando lentamente território no sul. Algumas vitórias que analistas atribuem à artilharia de longo alcance enviada pelas potências ocidentais. O gasoduto Nord Stream, que liga a Rússia à Alemanha, retomou as operações nesta quinta-feira após dias de manutenção. A informação foi dada pela empresa de gerenciamento do gasoduto.
Um porta-voz da empresa disse que a instalação que liga a Rússia à Alemanha funciona sem especificar a quantidade de gás fornecida. Os dados vão ser divulgados posteriormente. O governo alemão temia que o gasoduto não fosse reaberto por Moscou após o período de manutenção, que começou em 11 de julho. De acordo com os dados enviados pela Gazprom, a Gascade, operadora de rede alemã, o gasoduto deverá fornecer 530 gigawatts por hora durante o dia. O presidente da agência alemã de redes, Klaus Miller, disse no Twitter que isso seria apenas 30% da capacidade do gasoduto. Esse volume seria 10 pontos percentuais menor do que antes das obras. Citando a ausência de uma turbina em manutenção no Canadá, a Gazprom reduziu sua capacidade de fornecimento através do Nord Stream para 40% em junho. A gigante russa afirmou que não poderia garantir a retomada do fornecimento pelo gasoduto, alegando a ausência da turbina necessária para operar uma estação de compressão. Berlim argumentou que era um pretexto para justificar decisões políticas. Depois da queda da coalizão, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, apresentou nesta quinta-feira a renúncia do cargo. Ele deve permanecer no posto para conduzir os assuntos atuais de acordo com a presidência. A presidência da Itália afirmou que ele vai permanecer no cargo por enquanto para dirigir os assuntos atuais. Draghi foi muito aplaudido nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados e solicitou de imediato a suspensão da sessão para se deslocar ao Palácio Presidencial, onde chegou pouco depois das 9h15 da manhã para comunicar a decisão ao presidente Sergio Mattarella. O chefe de Estado, árbitro da política na Itália, deve abrir um processo para designar um sucessor, mas muitos analistas acreditam que a solução vai ser a convocação de eleições antecipadas em outubro. A conclusão era esperada depois que o Forza Itália, o partido de Silvio Berlusconi, a Liga Nord da extrema-direita de Matteo Salvini e o partido antissistema Movimento 5 Estrelas se recusaram a participar de um voto de confiança na quarta, solicitado pelo primeiro-ministro no Senado. A crise no Panamá se agravou com bloqueios nas estradas que impediram a chegada de alimentos à capital, tentativas de saques e com a ausência de um acordo entre o governo e os manifestantes para interromper os protestos em troca de medidas contra o aumento dos preços. O governo e os manifestantes ainda não conseguiram chegar a um acordo. Os protestos começaram devido ao aumento dos preços dos combustíveis, alimentos e remédios. As organizações populares que promovem as manifestações mantinham uma nova reunião em Penonomé, a 150 quilômetros da capital, para acertar os detalhes das questões que vão negociar com o governo. Eles concordaram em discutir sobre 8 temas. O Poder Executivo teria que se unir ao processo de diálogo que tem a Igreja Católica como mediadora. Entre as exigências estão a redução ou congelamento dos preços da cesta básica, combustível, energia e medicamentos, o investimento de 6% do PIB na educação pública e o futuro do sistema estadual de saúde. Os manifestantes também exigem medidas contra a corrupção, em meio a fortes críticas dos cidadãos pelos salários dos altos funcionários e pelo desperdício de recursos públicos. Esta é a maior crise social no Panamá desde a invasão dos Estados Unidos em 1989. A rodovia pan-americana que liga o Panamá à Costa Rica é uma das mais afetadas pelos bloqueios, o que causa desabastecimento. Estima-se um prejuízo de 500 milhões de dólares por causa dos protestos. A polícia informou sobre tentativas de vandalizar empresas, queimar pneus e colocar obstáculos nas vias públicas. Também houve tentativas de saques em uma rua de comércio da capital panamenha, cuja vigilância foi reforçada. Representantes dos países do Mercosul se reuniram em Assunção, a capital do Paraguai. O bloco concordou em reduzir a tarifa externa comum em 10%, em uma decisão classificada como histórica pelo chanceler brasileiro Carlos França.
Para o chefe do Itamaraty, a medida vai beneficiar a população com os recursos mais baixos da região, destacando o momento da crise econômica e inflação internacional. O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Júlio Arriola, anunciou também a conclusão das negociações para um acordo de última geração entre o Mercosul e Singapura, em uma tentativa de ampliar o horizonte comercial com o Sudeste Asiático. O Paraguai considera que a conclusão das negociações para um acordo de livre comércio com Singapura e os progressos feitos com a União Europeia para um acordo de livre comércio demonstraram claramente a presença internacional do nosso bloco. Com a participação de todos os Estados-membros, temos a maior capacidade de negociação e força, e, portanto, devemos continuar nesse caminho. Força negociadora, e, por lo tanto, devemos seguir por este caminho. Os laços econômicos entre Singapura e Mercosul cresceram ao longo dos anos e o acordo de livre comércio pode incentivar ainda mais isso. Hoje, o comércio de Singapura com o Mercosul representa quase metade do nosso comércio total com a América Latina. A reunião ordinária do Mercosul precede a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, marcada para quinta-feira em Assunção. Um porta-voz da presidência temporária do Mercosul, ocupada pelo Paraguai, anunciou que os governos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai negaram ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a oportunidade de fazer uma intervenção na ocasião. E depois de voltar de uma viagem ao Oriente Médio e testar negativo, o presidente dos Estados Unidos testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira. E de acordo com a porta-voz da presidência, ele apresenta sintomas muito leves. A informação foi divulgada pela porta-voz da presidência, Karine Jean-Pierre, que acrescentou que ele começou a tomar a pílula anti-Covid da Pfizer e vai ficar isolado na Casa Branca até testar negativo. Ela explicou também que o presidente, totalmente vacinado e com 2 doses de reforço, vai continuar assumindo todas as funções durante o período. O último teste negativo para a Covid de Biden foi na terça, depois de voltar de uma viagem ao Oriente Médio na semana passada. O presidente tinha uma viagem programada para os estados da Pensilvânia nesta quinta e para a Flórida na próxima segunda. Os Estados Unidos registram atualmente cerca de 130 mil novos casos de Covid-19 por dia, uma estimativa subestimada de acordo com especialistas, com o número de internações em crescimento. E depois do intervalo voltamos com mais informações. É só um minuto. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O ar calmo que cobre Lupembe, uma pacata vila nas margens arenosas do lago Malawi, esconde um segredo obscuro. Em 26 de dezembro de 2019, uma multidão liderada por rumores de feitiçaria caçou e linchou uma família em luto. São dezenas de assassinatos cometidos por feitiçaria que abalaram o país do sul da África. A crença na feitiçaria no país da África Austral é quase tão difundida quanto a pobreza. Quase 3 em cada 4 pessoas vivem com menos de $2 por dia, segundo dados do Banco Mundial. Segundo dados do Centro de Direitos Humanos e Reabilitação, desde 2019, multidões mataram pelo menos 75 pessoas suspeitas de magia negra. Na semana passada, a mídia local informou que moradores de uma cidade central do Malawi mataram o chefe da vila por suspeita de que ele havia usado feitiçaria para matar o próprio sobrinho. Em 2017, as Nações Unidas foram forçadas a retirar a equipe do sul do Malawi
depois que pelo menos 7 pessoas foram mortas quando rumores sobre vampiros varreram a região. Em dezembro passado, uma comissão especial encarregada de redigir propostas legais para resolver o problema concluiu que a melhor maneira de contornar a situação era reconhecer que a magia é real. As leis atuais do Malawi pressupõem que a feitiçaria não existe. Sob uma lei elaborada durante o domínio colonial britânico, é crime acusar alguém de feitiçaria. Mas como a maioria dos malauianos acredita em magia, a comissão sugeriu que era melhor reconhecer a existência da feitiçaria e tornar a prática um crime. Existem muitos fatores que estão impulsionando esses tipos de ataques contra pessoas acusadas de feitiçaria em geral, e especialmente os idosos. Uma das razões é a nossa estrutura legal. Acho que ainda estamos usando uma legislação antiga, que é o Witchcraft Act, de 1911, que realmente não abordou algumas das questões emergentes em torno da bruxaria. E o Iraque está de luto após a morte de 9 pessoas no Kurdistão. As autoridades atribuem os disparos de artilharia que causaram as mortes à Turquia, que nega as acusações. As vítimas eram principalmente turistas árabes iraquianos do centro e do sul do país, que geralmente fogem das altas temperaturas para encontrar um pouco de frescor nas alturas do Kurdistão autônomo, que faz fronteira com a Turquia. O país vizinho, que instalou várias dezenas de bases militares durante 25 anos no Kurdistão iraquiano, lança regularmente operações contra os rebeldes do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, no norte do Iraque, que classifica como grupo terrorista. Acusada pelo Iraque, a Turquia negou na quarta-feira qualquer responsabilidade pelos disparos de artilharia. Em sua conta no Twitter, a embaixada turca ofereceu suas condolências pelos irmãos iraquianos mortos pela organização terrorista PKK. Na noite de quarta-feira, Bagdá endureceu seu tom, exigindo a retirada das forças armadas turcas de todo o território iraquiano. A Espanha conseguiu conter o incêndio que mais preocupava em Aragão. O país ainda luta contra focos em outras regiões e, a partir desta quinta-feira, as temperaturas devem voltar a subir. As chamas em Ateca queimaram um perímetro de 14 mil hectares e obrigaram o deslocamento de cerca de 1.700 pessoas. A Espanha sofreu nos últimos dias com inúmeros incêndios alimentados por uma onda de calor que durou de 9 a 18 de julho e foi a mais extrema registrada no país. Desde o início do ano, cerca de 70 mil hectares foram queimados, quase o dobro da média da última década, de acordo com o presidente do governo, Pedro Sánchez. O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, que faz uma contagem diferente, indicou que 2022 é o pior ano em termos de incêndios, com 319 focos e mais de 193 mil hectares queimados desde janeiro. O incêndio em Zamora, no noroeste do país, um dos mais destrutivos dos últimos dias, com 2 mortos, foi controlado e continua calmo e sem chamas. Depois de uma breve trégua, com a queda de temperaturas entre terça e quarta, os termômetros nesta quinta devem voltar a passar dos 40 graus Celsius em diferentes regiões da Espanha. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, revelou uma janela para o lançamento da Artemis 1. A missão não tripulada do Programa Americano de Retorno à Lua pode decolar já a partir de 29 de agosto. A nave fará o primeiro de uma série de voos com os quais os Estados Unidos pretendem voltar à Lua com uma tripulação humana. A ideia é estabelecer no satélite natural uma presença sustentada e utilizar as experiências obtidas para planejar uma viagem a Marte em algum momento da década de 2030. As possíveis datas de lançamento para o gigantesco sistema de lançamento espacial e a cápsula acoplada a Orion consiste nos dias 29 de agosto, 2 de setembro e 5 de setembro. Os últimos testes realizados em junho alcançaram 90% das metas e a NASA disse que os engenheiros solucionaram falhas que causaram perda de hidrogênio no sistema de lançamento. A Artemis 1 viajará ao redor da face oculta da Lua em uma missão que irá durar entre 4 e 6 semanas,
mais do que qualquer espaçonave tripulada já fez sem acoplar. Depois voltará à Terra mais rapidamente e será submetida a mais calor do que todas as naves anteriores. Uma onça pintada solta em 2021 no Parque Nacional Iberá deu à luz a 2 filhotes selvagens. São os primeiros nascidos em 70 anos no Pantanal argentino. Nas últimas semanas, a equipe técnica de preservacionistas detectou que a fêmea sempre permanecia no mesmo local, certamente cuidando da prole. Pouco depois, uma câmera escondida possibilitou a confirmação dos nascimentos. As onças de origem selvagem reinseridas na natureza exibem o comportamento típico de animais silvestres, como estabelecer territórios e caçar animais selvagens para a alimentação, principalmente capivaras, porcos selvagens e veados do pântano. O Centro de Reintrodução da Onça Iberá funciona desde 2012 em Corrientes, onde a espécie está extinta há 70 anos. Estima-se que existam entre 200 e 300 espécimes em todo o país. E a Índia anunciou nesta quinta-feira que vai reintroduzir em seu território o guepardo, que está desaparecido do país há mais de 70 anos, graças a um acordo com a Namíbia, que entregará o primeiro grupo de 8 felinos já no próximo mês. O guepardo é uma espécie oficialmente declarada extinta na Índia desde 1952. O animal é o único grande carnívoro extinto no país, principalmente devido à caça e ao desaparecimento de seu habitat natural. O Parque Nacional Kuno Palpur foi escolhido como um novo lar para os felinos, devido à abundância de presas e pastagens. O governo da Índia acredita que a reintrodução vai reacender a dinâmica ecológica da paisagem no local e a subsistência das comunidades da região por meio de perspectivas do ecoturismo em longo prazo. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo, conseguindo alcançar a velocidade máxima de até 120 km por hora. E por aqui encerramos esta edição informativa do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima. Um forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.